Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahide Palharim. Por favor, abra o Evangelho de João e vamos até o capítulo 4, versículo 6. Nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 6. Por favor, olhe ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra e divida com a pessoa a leitura, para que ela acompanhe conosco. E você que não tem o Evangelho, ou a Palavra de Deus, ou a Bíblia Sagrada, procure adquirir o mais urgente possível. Mas em nome de Jesus, não compre dentro de nenhuma igreja, seja qual for. Você sabe, eu fico às vezes meditando nisso e chego a ficar estarrecido com a gravidade do pecado de se fazer comércio na igreja. Jesus Cristo, ele abre os braços e recebe a prostituta que tinha 7 demônios. A transforma numa mulher santa. Pega o ladrão Zaqueu, pega o ladrão Levi e transforma em homem de Deus. Pega o ladrão lá na cruz que aprontou a vida inteira e o leva para o paraíso. Jesus Cristo pegou os piores pecadores e acolheu, sem qualquer discriminação, sem qualquer exigência a não ser o arrependimento. Mas os comerciantes da fé, tanto os que compram como os que vendem, ele fez um chicote e expulsou da casa de Deus. E por aí você vê que vender qualquer coisa na igreja, oferecer no púlpito, vender no quintal da igreja, na livraria da igreja, cantina na igreja, lanchonete na igreja, livraria na igreja, no porão da igreja, é algo tão terrível que Jesus não recebe esse tipo de gente. Por quê? Porque eles querem fazer da casa de Deus casa de negócios. Por isso não compre dentro de nenhuma igreja. Tenha temor de Deus. Não aceite isso, amado, amada. Não aceite. Porque Jesus não aceita. E se alguém falar, não, é para ajudar a igreja, as obras da igreja, conversa fiada. Jesus não aceita esse tipo de coisa, ele não mudou de ideia, não. Então compre uma Bíblia numa livraria, pesquise preço. E aí sim venha para a igreja com a sua Bíblia, tá certo? Vamos lá, vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus. Jesus Cristo entrou na cidade de Samaria, não é isso? E olha o que diz o versículo 6, que eu pedi para você acompanhar comigo. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Amém? Vou reler. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Agora eu leio, cada pessoa que está aqui na Paz de Vida de Bangu, repete em seguida, vamos lá. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Era isso, quase a hora sexta. Veio uma mulher
de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Amém? Você crê que isso de fato aconteceu? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. E vamos levar este louvor até o trono de Deus. Aplaude e glorifique o Deus Todo-Poderoso. Você que está ouvindo pela rádio, una-se a nós aqui em Bangu, Rio de Janeiro, Brasil, e dê glória a Deus conosco. Glorifique o Senhor conosco. Pai querido, abre o céu para receber este louvor, e sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada agora, e este povo veio aqui ouvir a tua voz. Ninguém veio aqui escutar o homem, mesmo porque o homem não tem nada a dizer. As pessoas que ligaram o rádio querem ouvir a tua voz. Então vem, Senhor, com teu Espírito e tome a boca do pregador e fale com cada vida usando os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra agora e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Quem não tiver, fique de pé como eu sempre fico, não tem problema nenhum. Escute só, preste atenção. Muitos séculos antes de Cristo, eu diria para você, aproximadamente 18 séculos antes de Cristo, 1800 anos aproximadamente antes de Cristo, um homem chegou numa região deserta, olhou para o chão esturricado e pedregoso e disse para os seus criados: aqui tem água, vamos cavar aqui. E ele precisava muito daquela água para beber e não morrer de sede naquele deserto. E não somente ele precisava daquela água, a sua família também precisava. O seu gado, os seus rebanhos também precisavam de água. Enfim, aquela água era vital para que eles continuassem vivos no meio do deserto. E pela fé começaram a cavar. E o chão ali é muito duro, parece concreto. O chão parece feito de bronze. Mesmo que batam com muita força usando pá, picareta, enxada, é como se estivesse golpeando o aço, de tão duro que é aquele chão. Mas pela fé, o patriarca dizia: aqui tem água. Não é porque está difícil que nós vamos desistir, vamos cavar. Aqui tem água, eu sinto que lá dentro tem água. E pela fé foram cavando até que encontraram água. E foi aquela alegria, quando a água fluiu, e eles puderam tirar das profundezas daquele poço água para beber os que estavam cansados e sedentos, e depois os familiares, as crianças, e por último até o gado. E eles viram que aquela água que tinha ali dentro era muito boa, água fresca, cristalina, a água que trazia vida. E todos se alegraram. O nome deste homem de fé era Jacó. O homem que não ficou olhando para o terreno pedregoso, nem para a dureza do solo. Pela fé ele olhava na profundeza. É como se ele enxergasse que ali dentro, no interior da terra, artérias conduziam água. E ele dizia: cavem aqui, é aqui, é aqui. Até que acharam. Aquele poço ficou conhecido como Poço de Jacó. E valorizou demais aquela terra em volta. Tanto é que se formou um povoado que durou até o dia da chegada do Senhor Jesus.
E ali se estabeleceu um aglomerado de pessoas por causa do poço de Jacó. Todos sabiam que podiam morar ali, porque ali nunca faltaria água, porque aquele poço estava há séculos e séculos fornecendo água. Aí vem o Filho de Deus, o Senhor Jesus, evangelizar na terra e pregando por todas as partes, ele decidiu que deveria também passar por aquele lugar onde estava o poço de Jacó. E ele, saindo da Judéia e indo para Galiléia, aproveitou para fazer o caminho que passava por dentro daquele território, mas aquele território, na época de Jesus, apesar de possuir a bênção do poço de Jacó, era considerado por todo Israel como um território amaldiçoado. Porque os israelitas, os judeus, diziam que aquele território onde estava o poço de Jacó tinha sido ocupado pelos samaritanos, e os samaritanos eram endemoninhados. E toda a região de Samaria era maldita, e qualquer judeu que passasse por aquele território se tornaria maldito também. Por isso, os judeus mais religiosos evitavam o caminho que ia da Judéia para Galiléia por dentro de Samaria. Esse caminho por dentro de Samaria, da Judéia para Galiléia, significava 3 dias de caminhada, 3 dias de viagem. Mas os judeus, com ódio dos samaritanos e por considerá-los impuros, preferiam fazer o caminho que ia pelo Jordão. Um caminho bem mais longo, que significava quase o dobro do tempo. Eles preferiam fazer o caminho mais longo do que passar pelo território dos samaritanos, aqueles amaldiçoados, aqueles impuros. Mas Jesus Cristo resolveu ir da Judéia para a Galiléia, passando por Samaria, não pela conveniência de fazer o caminho mais curto, mas porque aquilo já estava planejado por ele desde antes da fundação do mundo. Jesus decidiu que ele faria aquele caminho por dentro de Samaria para justamente levar bênção aonde havia maldição. E ele, sendo o maior de todos os judeus, o mais santo e mais puro, resolveu passar naquele caminho por dentro de Samaria para levar a bênção. E 18 séculos depois de Jacó ter aberto aquele poço, 2 pessoas ao meio-dia aparecem ali. Um é o Senhor Jesus. Ele chega sedento, cansado, transpirando e se assenta ao lado do poço de Jacó. Em seguida chega uma mulher, era meio-dia, o sol escaldante, e ela vem com vasos para tirar água. Aquele encontro tinha sido marcado pelo céu. E Jesus chegou primeiro. Não porque ele precisasse de água, ele está com sede, mas ele só tem uma sede física. Ele chegou primeiro ali, porque sabe que vai vir uma mulher que tem sede espiritual. Uma mulher que está sedenta na sua alma. Uma mulher que é desprezada. Uma mulher que vive envergonhada, humilhada. Uma mulher mal falada, até em Samaria. Uma mulher rejeitada na própria sociedade em que vive, por causa dos seus problemas particulares, por causa da sua vida conjugal, por causa da sua vida sentimental. Jesus Cristo chega primeiro no poço de Jacó e espera. E espera a pessoa que vai vir, aquela pessoa desprezada, humilhada,
cheia de pecados, aquela pessoa perdida, desonrada, ele espera pacientemente até que ela venha. E quando a mulher chega no poço de Jacó, Jesus já está ali. Por isso é que eu quero glorificar a Deus nesta hora. Porque o Senhor Jesus não mudou o seu método de trabalho. Ele continua olhando para a terra, para essa terra onde tem tanta gente amaldiçoada, para esse mundo onde tem tanta gente sedenta. Ele continua olhando aqui para a terra. E ele vai contemplando cada vida humana que se sente humilhada, desprezada, abatida, envergonhada. Ele vai olhando para cada pessoa que está derrotada e destinada para a morte, destinada para a solidão, destinada para o desprezo. Ele olha e ele contempla o interior da pessoa. Como Jacó, que olhava para o deserto e dizia: aqui embaixo tem água, não é só pedra não, cavem. Jesus, ele olha para cada pessoa na terra e ele diz: esta pessoa não é tão dura assim. Esta pessoa não é tão má assim. Ele olha o interior do ser humano. Ele olha dentro de cada pessoa. E ele não vê a aparência. Ele vê o que está dentro, lá no interior. E ele diz ao seu Espírito Santo: penetre mais. Passe a dureza do coração desta pessoa. Passe essa fachada, essa imagem que ela tem. Passe através do seu exterior e penetre no mais íntimo do seu coração. E ele faz isso com muita eficiência. E aí ele marca um encontro com a pessoa. Ele marca um encontro com a pessoa onde ele sabe que a pessoa virá. E eu quero te dizer isso. Você é esta pessoa humilhada. Você é esta pessoa desprezada. Você é esta pessoa sofrida. Você é esta pessoa solitária. Você é esta pessoa que muitos dizem que é melhor ficar longe. Mas Jesus Cristo olhou no teu interior, contemplou o teu coração. E ele chegou aqui nesta igreja e se colocou aqui primeiro do que eu, primeiro do que o pastor, primeiro do que os obreiros e primeiro do que qualquer pessoa